precisa desapegar do com glúten, do com farinha de trigo. Esqueça as farinhas, as receitas com farinha de trigo, com leite animal. Esqueça. Por quê? Porque aqui a gente tem muitas diferenças, principalmente nos tipos de ingredientes que vão me fazer ter diferença também na consistência da massa. Ponto de hidratação. O que é isso? Ponto de hidratação nada mais é do que o ponto que as minhas farinhas hidratam suficientemente bem para que o meu resultado final fique macio e úmido, cresça bem, porque a fermentação depende da umidade na massa. A elasticidade depende da umidade na massa. Então, quando eu faço uma massa que é mais seca, ou seja, eu estou na minha cabeça que o meu pão sem glúten precisa ter a mesma consistência do pão feito com farinha de trigo. Eu tenho na minha cabeça essa consistência, que eu consigo sovar a massa, que ela não gruda na minha mão, né? E aí eu faço isso para o meu pão sem glúten. Só que aqui é diferente. Aqui a gente usa mais farinhas e farinhas que têm mais fibras. Então a gente necessita de mais umidade. São farinhas mais secas, que absorvem mais os líquidos da massa. Então a gente precisa entender isso para hidratar corretamente essas farinhas. Porque senão, se você deixa a sua massa de pão na mesma consistência de uma massa feita com trigo, você vai ter um resultado final horroroso. Eu sei disso porque eu já fiz isso. Há muitos anos atrás eu testei, eu não esqueço ainda, foi uma baguete. Eu testei a receita e a pessoa que ensinou fazia, né, enrolando na farinha, ali na bancada, a massa super firme, né, dava para enrolar tranquilamente, nem grudava na mão. Eu fiz do mesmo jeito, deixei no mesmo ponto de massa e o meu resultado final ficou duro. Só que quando você vê no vídeo, você visualiza uma fatia bonita, só que é dura, é firme. Por quê? Porque eu tenho pouca umidade na massa. Eu hidratei pouco aquela massa. E aí o meu resultado, a partir da falta de hidratação, eu prejudico vários outros processos dentro da minha massa. Já citei fermentação. O fermento biológico dos nossos pães precisa de líquido. São micro-organismos vivos que precisam de umidade para poder expandir essa massa. A goma xantana precisa de líquido para poder dar essa elasticidade, essa liga para a massa. Sabe como que eu vou te provar isso? O dia que você fez o seu pão e ele esfarelou, ele estava seco, não estava? Com falta de umidade? Sem umidade a goma xantana não funciona. Quando você deixa o seu pão por muitos dias congelado ou na geladeira, que você vai consumir ele normal, sem fazer mais nenhum processo nele, o que acontece com o seu pão? Ele quebra inteiro, a fatia quebra. Por que ela quebra? Porque a elasticidade precisa de umidade. Quando eu armazeno por muito tempo, se eu não faço outras etapas para o consumo, eu tenho um resultado que quebra. Congela o pão e descongela e tenta consumir sem fazer outras coisas. Quebra. Porque eu preciso de alguns processos para ativar a elasticidade, e um deles é a umidade. Então, o ponto, a consistência da massa, ela é extremamente importante. E aí a pergunta clássica, né? Tá, Gabriela, então qual é o ponto dos pães sem glúten? Será que alguém sabe me dizer qual é o ponto das massas de pães sem glúten? Vários. Por quê? Porque eu não tenho um ponto para eu te dizer. Depende da receita que você está fazendo. Depende das farinhas que você está utilizando. A quantidade de água num pão de forma pode ser diferente, geralmente de um pão, uma cuca, de um pão doce. A quantidade é diferente. Se você troca uma farinha branca por uma farinha integral, a sua água tem que ser maior, porque tem mais fibras que vai absorver mais a umidade. Vão absorver mais umidade. Quando você consegue entender essas diferenças, você consegue ter pontos de massa específicos a depender do resultado que você busca. E é importante você entender isso. Não existe um ponto de massa de pão. Não existe um ponto de massa de bolo. A massa de bolo ela é mais simples de você chegar nesse ponto de hidratação. A massa de pão, você precisa conhecer mais um pouquinho sobre farinhas, sobre tipos de resultados, para você conseguir chegar no ponto de hidratação correto.
Mas é simples, não é difícil de fazer. É simples, você precisa entender o processo. Porque o ponto muda. E você consegue entender muito mais facilmente esse ponto quando você conhece o que você está colocando na sua massa. Conhece as farinhas que você está usando. Eu sempre bato nessa tecla e eu sempre vou bater, porque é isso que faz diferença. Não é receita, é você entender a receita, é o porquê. Né? Entender os porquês. Minhas alunas falam assim, você tem que entender os porquês, porque não adianta a receita tem na internet a rodo. Mas se resolvesse, você não estaria errando. Sabe por que o conhecimento técnico faz diferença? Aqui no meu canal do YouTube tem mais de 250 receitas. Pães, bolos, biscoitos, sobremesas, salgados, tudo isso. Tem um monte de receitas. Por quê? Que muitas pessoas fazem as receitas e acertam, e por que muitas pessoas fazem a mesma receita e erram? A receita é a mesma, a receita é equilibrada. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Uma conhece, a outra não, a outra só replica. Quem replica não tem padronização e o índice de erro é altíssimo. Porque você, primeiro, não sabe o que está fazendo, não sabe a ordem certa de adicionar os ingredientes. Segundo, se você tá com uma massa mais seca, você não sabe disso, porque você não conhece o que você está fazendo. Então, você põe para assar e o resultado fica ruim. Quem conhece, identifica e já corrige. É importantíssimo isso, gente, é muito importante. Massa de panetone sem glúten e sem leite. Estamos chegando no Natal, ao Natal, né? A época de Natal. Eu amo essa época, inclusive já estou me planejando para fazer os meus panetones, meus chocotones, rabanada, porque a gente faz pão sem glúten, dá para fazer rabanada. O panetone sem glúten, ele tem uma consistência de massa diferente do panetone com glúten. Você já viu aquelas propagandas, né, que passam na televisão? Do panetone lá bonitão, a massa, a pessoa fazendo a massa? É uma massa super elástica, né? É uma massa mais consistente, mais robusta. Quando a gente faz uma massa de panetone sem glúten, a nossa massa ela é mais cremosa. Ela não tem aquela, né, elasticidade, aquele volume. Porque aqui a gente precisa de mais água. A gente precisa hidratar melhor essa nossa massa. E o resultado fica ruim? Não. O resultado de um panetone ou chocotone sem glúten, sem leite, fica perfeito. Perfeito. Mas você precisa entender essas diferenças. Se você deixa na mesma consistência... Eu tenho uma amiga minha que mora no Canadá, ela também é celíaca. E no início, quando ela começou a fazer receitas de pães sem glúten, ela tinha essa mentalidade do com glúten, do com farinha de trigo. Ela fazia antes com trigo, a família fazia com trigo e ela tinha aquela mentalidade, eu tenho que deixar a massa nessa consistência mais firme, né, para eu passar na bancada e ela não grudar. Então ela deixava a massa sem glúten assim. Só que o resultado dela não crescia, rachava, ficava duro, esfarelava. E aí ela veio falar comigo, Gabriela, amiga, o que está acontecendo com os meus pães? Olha o que está ficando. Tá ficando assim. Primeira coisa que eu perguntei, como é que você deixa a consistência da sua massa? Eu deixo assim, mais firme, igual a que eu estava acostumada a fazer antes. Aí é que estava o erro. Por quê? Faltava hidratação, faltava água. Resolveu. Ela hidratou melhor essas farinhas e resolveu o problema. O pão cresce bem, fica bonito, fica alveolado. Hoje ela faz, inclusive, na maceira, né? Naquelas máquinas de pão, sabe? Ela, inclusive, me mandou um vídeo esses dias que lá ela conseguiu encontrar uma máquina de pão que tem a função de pão sem glúten. Olha que incrível! Aqui eu não vi ainda essa máquina, mas o dia que aparecer eu vou dar uma olhadinha. Porque é impressionante, né? Já tem a tecnologia lá no Canadá específico para fazer o pão sem glúten. Aqui a gente tem mal e mal um pão sem glúten para comprar, né? E quando compra já sabemos como é que é o resultado, né? Então, o que eu tô tentando te explicar é que os nossos pontos de massas, eles são diferentes. E eles vão variar a depender do tipo de receita, a depender das farinhas que você usa, e você precisa conhecer isso, para que o erro não seja seu, seja da receita. E aí, como que é uma bola de neve, né? Quando você entende a parte técnica, a parte teórica, você não faz mais receita errada, porque você entende a receita. Não tem como errar, tá vendo? Uma coisa leva a outra. Quando você aprende um pouquinho,
Você já consegue identificar, olhando para a listagem de ingredientes de uma receita, se ela é equilibrada ou não, se ela funciona ou não. Isso é liberdade, é isso que minhas alunas têm. E é incrível, porque você para de errar, para de jogar ingrediente fora, para de se frustrar, né? De se desmotivar por não ter nada bom para comer em casa.